Fala galera, professor Lobão na área, vamos trabalhar aí, continuar os estudos sobre a agricultura e vamos trabalhar os problemas relacionados à agricultura, né? A agricultura passou por um processo de evolução, de revolução tecnológica muito grande, especialmente aí a partir da segunda metade do século XX. Houve a introdução de equipamentos, de estudos, de implementos, de tratores, né, e isso trouxe mais modernidade, aumentou a produtividade. Porém, isso também aumentou a capacidade de degradação da natureza. Parece que é complicado a gente pensar isso, mas quando aumenta, quando evolui, né, a tecnologia, aumenta também a capacidade de degradação. Eu lembro de um documentário que tinha uma frase que é muito importante, né, e é bom vocês estarem tendo ciência disso. Essa frase fala o seguinte, olha só. Hábitos antigos, mais tecnologia antiga resulta em consequências previsíveis. Agora, os mesmos hábitos antigos quando se juntam a uma tecnologia moderna, aí já mudou a tecnologia, vai gerar consequências desastrosas. Então, olha só, houve uma mudança e essa mudança ela não vai retroceder, que é o avanço tecnológico. O uso de máquinas cada vez maiores, a capacidade de revolver a terra, de produzir, de desmatar, né, de irrigar, de desviar um rio, né? Houve uma mudança nesse processo. E isso, pessoal, aumentou a capacidade do homem, de destruir a natureza. Aí eu pergunto, se a tecnologia moderna veio e não vai sair, e ela, aliada a hábitos antigos, está gerando consequências desastrosas, o que fazer nesse processo? A solução seria uma mudança de paradigmas, uma mudança de hábitos. O ser humano não pode mais fazer como fazia há tempos atrás. Então, antigamente o homem usava um arado, ele revolvia a terra com um arado, gerava lá os seus impactos. Agora, ele vai revolver a terra com um super trator. Isso vai aumentar a capacidade de degradação. Então agora ele tem que fazer o quê? Rever essa forma de modificação. É lógico, nós precisamos plantar? Precisamos. Nós precisamos nos alimentar. Porém, a forma como vai ser feito que tem que ser mudada. Então você não pode plantar, né, passar trator em regiões inclinadas, destruir a vegetação original. Isso vai aumentar o escoamento, a lixiviação, a degradação dos solos. Você não pode, né, plantar um tipo de produto só,
na terra, você tem que fazer uma alternância de culturas, isso para poder preservar. Né? Falam-se hoje no campo de agricultura sintrópica, de manejo agrícola, de irrigação cirúrgica, né? Feita de maneira bem pensada, bem organizada. Então o homem consegue sim usar a tecnologia, mas ele vai ter que mudar a forma de agir. A perca de solo anual feita pela ação do homem é muito, muito complicada. E isso, né, tem gerado fortes impactos. Então aqui, vamos listar alguns degradado uma região, mais a ação das intempéries, né, dos agentes externos. Naturalmente, você vai ter, né, os fatores, os fenômenos climáticos modificando o solo, modificando o relevo, porém o homem pode contribuir para acelerar esse processo quando ele produz essa degradação contínua, constante aí, né, gerada pela destruição da natureza. Então, tem como plantar? Tem, é importante, mas os hábitos têm que ser modificados. Né? Um outro processo muito importante é a chamada desertificação. Desertificação. A desertificação é a transformação de algo que era potencialmente renovável em algo sem vida. Então é a destruição. A diferença da desertificação para a desertização é que a desertificação ela é causada pelo ser humano. Então, se você tirar isso aqui, e colocar um Z, desertização é o processo natural de transformação de uma área potencialmente renovável em uma área sem vida. Agora, quando você fala desertificação, é causado pelo homem, natural. Então, desertização é um processo natural, desertificação é um processo causado pelo homem. O homem, então, ele vai transformar o solo que nos alimenta, algo que é renovável, em algo sem vida. Isso feito através de quê? De hábitos antigos com tecnologia moderna, cada vez mais moderna, tá? Então, o processo de desertificação, né,
Hoje temos 100 milhões de hectares no mundo desertificados. Lembrando que um hectare, olha o símbolo, equivale a 10.000 metros quadrados, tá? Causado pela ação do homem. Naturalmente, nas latitudes próximas a 30 graus, você tem a formação dos desertos. Então, se você for observar aqui, ó, 30 graus norte, deserto, México, Estados Unidos, Saara, Oriente Médio. 30 graus sul, Atacama, Kalahari, Austrália. Essas regiões já são mais suscetíveis ao quê? Ao processo. Vocês têm que ter na cabeça, não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Esse assunto agricultura despenca no Enem, solos despenca no Enem. O Enem está mais voltado, mais uma vez, para as questões técnicas e não para as questões políticas. Então, se é uma coisa que caía bastante, vai cair ainda mais, tá? Então, vamos ver aqui alguns problemas ligados à agricultura, né? Primeiro, olha aí, lixi. Porque o solo está desprotegido. E ele fica desprotegido quando a vegetação original ela é retirada. Então, primeiro você faz o desmatamento, depois você o quê? Favorece a chamada lixiviação. Lembrando que você tem a rocha original, e essa rocha original, ela vai se desgastando até formar na superfície o chamado solo. Então você tem aqui uma rocha original, ela vai se fragmentando até virar o solo. O solo vai ter partes da rocha, vai ter matéria orgânica, água, ar, né? E aí você tem esse solo que demora muito tempo para ser formado, tem como proteção, né, a vegetação. Se essa vegetação ela é retirada, esse solo ele vai ser desgastado com mais rapidez, tá? Então, ó, desmatou, o solo fica desprotegido e aí a lixiviação se amplifica. Outro problema ambiental. Eu vou pular aqui eutrofização porque é uma ligação muito grande, tá? Chama-se laterização. A laterização é a formação de uma camada espessa, dura, né, rígida, chamado laterita, né, que é aquela terra muito dura, né, impermeável. Você vê algo parecido com a laterita quando você vai numa estrada de chão da roça, né? Aquele solo é muito duro, porque você teve o quê? Os pequenos nutrientes sendo retirados, é quase como se fosse uma rocha. A laterização, ela acontece com muita força em regiões desmatadas e bastante lixiviadas, especialmente em regiões de solo de origem ácida, com muito teor de alumínio e ferro. É o chamado latossolo. Então, gerando uma laterita, provocando a chamada laterização. Primeiro você desmata, depois há o processo de lixamento e, para o final, formar essa
laterita é a chamada laterização. Outra aqui é a chamada eutrofização, fenômeno causado pelo excesso de nutrientes, o que gera a proliferação excessiva de algas. Quando você tem material orgânico sendo levado para o leito dos rios, causado aí pelo desmatamento e assim por diante, essa matéria orgânica ela vai entrar em decomposição, vai sofrer, né, o processo de eutrofização. Vai aumentar naquele ciclo de água a chamada DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Então aquele fedor do rio é de matéria orgânica em decomposição, né? É um processo de eutrofização, que também é um impacto ligado à agricultura, tá? Não é exclusivo, mas é ligado à agricultura. E algumas técnicas que podem melhorar esse problema. Nós temos o processo de irrigação, que vai ajudar na fertilidade dos solos. Olha para você ver, a região central do Brasil, você tem 3 safras. A primeira safra, a segunda safra e a safra irrigada. Antigamente eles falavam a safra normal da chuva, a safrinha e a safra irrigada. Porém, né, nos últimos anos, essa safrinha, essa segunda safra, ela chega até a ser maior que a primeira. Então o pessoal fala a primeira safra. Numa região, fazer 3 safras agrícolas. A irrigada ela é importante, porém ela também gera impactos. Primeiro que você vai desviar o rio, você vai diminuir o ciclo do rio indo para as cidades, então vai gerar um desabastecimento de água nas cidades que estão abaixo, né, do nível daquela propriedade que fez a irrigação, sem contar com o fato de que a planta ela desenvolve com água de chuva, e a água de chuva ela não possui sais, é só água, né? Agora a água do rio possui sais minerais. Se esse processo de irrigação ele for feito de forma contínua, isso pode gerar um outro impacto chamado salinização dos solos. Tá? Quando você olhar numa garrafa de água mineral, você vai perceber que além de H2O, você vai ter vários e vários minerais, cálcio, potássio, ferro e assim por diante. Esses minerais, esses sais minerais, né, quando eles são jogados, né, de maneira contínua, através de processos de irrigação, isso deixa o solo mais salinizado. Isso pode, no futuro, prejudicar a fertilidade do mesmo. Tá? Outra técnica, a chamada curva de nível. Então, quando você tem uma região íngreme, uma região inclinada, para poder evitar a perca de solo, evitar nem tanto, mas diminuir essa perca de solo, é feito a plantação no sentido contrário à inclinação. Então você tem assim um morro e você vai plantar no contrário da irrigação. Isso vai diminuir o escoamento, vai diminuir o processo de lixiviação e vai proteger, né, aquele solo. Então vai diminuir a erosão. Não confundir curvas de nível com a formação de degraus. Ó. É lógico que a intenção é a mesma. Diminuir o escoamento. Só que essa forma aqui,
acontece muito, por exemplo, na região da Ásia de Monções, né? É chamado de terraceamento. Os dois se parecem, são feitos em áreas inclinadas, são feitos para diminuir o escoamento, porém não são a mesma coisa, tá? Curvas de nível é uma coisa, terraceamento é outra coisa. Outra técnica importante que pode ajudar é a chamada rotação de culturas. Então você planta vários produtos, alternando, né? Planta um, depois eu vou plantar outro, você vai diminuir a perca de nutrientes, sempre deixando, né, uma parte descansando, para que naturalmente, né, esse solo se torne mais fértil, né? Outra coisa é a preservação da mata ciliar. A mata ciliar é aquela mata que está às margens do rio. Então existe aí uma distância que você tem que dar em relação ao rio. Isso vai diminuir a lixiviação e o assoreamento do mesmo. Então você vai plantar, mas você vai preservar a chamada mata ciliar. E assim você vai, né, garantir aquela água, aquele abastecimento de água que pode ser usado até para o processo de irrigação. Então, são formas de você preservar cada vez mais. Continuando aqui nossos estudos sobre a agricultura, nós vamos fazer aqui uma análise sobre a produção de produtos orgânicos, né, a produção de produtos com implementos e até o uso de transgênicos, os chamados OGM, organismos geneticamente modificados. Então, olha só. Primeiro, agricultura orgânica, né? Depois de tanto avançar e evoluir nas técnicas agrícolas, as pessoas passaram a perceber que o uso excessivo dessas técnicas, que é um hábito antigo, pode provocar uma degradação maior, porque a tecnologia, né, o volume aumentou cada vez mais. E você vai ter alguns movimentos que vão começar a plantar de forma tradicional, com técnicas que agridem menos o meio ambiente. Acaba que toda intervenção humana vai alterar o meio ambiente, mas são técnicas mais sustentáveis, onde você vai ter o uso de adubos naturais, né, fertilizantes naturais, onde então você vai combater pragas de maneira natural também e vai evitar e vai diminuir, né, a agressão à natureza. O problema é que essa agricultura orgânica, ela não consegue alcançar os níveis de produtividade da agricultura tradicional. Aquela que utiliza fertilizantes nitrogenados, aquela que utiliza agrotóxicos para poder combater pragas, né? E aí, ainda é necessário, e muito necessário, o uso dessa agricultura tradicional. Até mesmo, né, por o volume ser menor, o produto orgânico ele é mais caro, ele é mais feio, porque ele, né, não teve aquela proteção artificial, porém ele é muito mais saudável. Então a ideia não é você substituir uma pela outra, mas você dá força para que a cultura orgânica ela aumente cada vez mais. Isso pode ser feito, né, ao você comprar sempre um ou dois produtos orgânicos para aumentar, né, aí a ação, as vendas desse produto, e isso pode no futuro até baratear os preços, tá? Então são produtos que não usam essas técnicas mais recentes e degradantes. É algo mais sustentável.
Outra forma também de tentar evitar o uso de agrotóxicos, por exemplo, é desenvolver na natureza, desenvolver no laboratório, né, uma planta que seja modificada para poder ser mais resistentes a alguns tipos de pragas ou para produzir efeitos diferentes. Eu estou falando dos organismos geneticamente modificados. Em Goiás, na Embrapa Arroz e Feijão, você tem um cientista que desenvolveu um feijão transgênico resistente a uma praga, o mosaico tropical, que tanto danifica as plantações de feijão. Então, quando você planta esse feijão, ele não é atingido por essa praga, por essa doença, E quando você planta de maneira tradicional, ele é atingido. Quando você usa agrotóxicos, diminui, mas mesmo assim ainda é atingido. Então, há um movimento muito forte de apoio ao uso desses transgênicos. O problema disso é que, como é uma coisa mais recente, os estudos não são ainda conclusivos, tem pessoas que falam que os transgênicos podem gerar até mais mal do que os agrotóxicos, por exemplo. E aí, então, uma grande polêmica em relação a isso. Em algumas regiões do mundo, o uso de transgênicos ela é banida, proibida, No Brasil, não. No Brasil é autorizado. No Brasil, o uso de transgênicos foi autorizado há mais ou menos 15 anos, Mais ou menos 15 anos. Aonde você vai ter um órgão, Instituto Chico Mendes de Biologia, do Ministério do antigo Ministério do Meio Ambiente, que vai delimitar aí se você vai poder produzir ou não um transgênico. Antes, era proibido o uso desses mecanismos aí que tendem a aumentar a produção, porém tem esse agravante aí de poder se tornar uma grande praga, ou de fazer até mais mal do que aquilo que você está evitando de utilizar. Esse uso de transgênicos foi aprovado no Brasil através de uma lei chamada Lei da Biossegurança. Lei da Biossegurança tratou aí não só do uso de transgênicos, mas também do estudos genéticos aí. Eu lembro que nesse momento, o presidente ainda era o presidente Lula, o ministro do Meio Ambiente era aquele Eduardo Campos, que faleceu na campanha de 2014, Caiu, parece que o helicóptero dele, o avião dele, se não me engano. E no dia da votação, eles levaram muitos cadeirantes, porque a lei da biossegurança, ela tratava da pesquisa com células-tronco, tentar reverter, aí, por exemplo, a paralisia, mas também tratava de uso de transgênicos. E aí você tinha que aprovar uma coisa boa, que é você pesquisar na ciência para tentar resolver o problema da paraplegia, da tetraplegia, porém com esse jabuti, que é a aprovação do uso dos transgênicos. E a lógica ali foi aprovada. Não é que você liberou geral o uso de transgênicos, Você tem que fazer um pedido e ele tem que ser avaliado. Porém, até hoje, todo mundo que pediu teve o seu pedido aceito. Quer dizer, na prática, liberou geral o uso de transgênicos. Inclusive, até você tem, nos produtos que são feitos à base de transgênico, um símbolozinho, um triângulo amarelo e um T. Assim. Se você for observar no seu salgadinho de milho, dessas marcas aí, Cheetos, Fandangos, batatinha frita também, Skinny, você vê na ração, aquele saco de ração de animal, tudo tem um texto de transgênico. Eles tentaram aprovar uma lei chamada Lei da Rotulagem, E nessa lei você não precisava colocar aquele símbolozinho. Mas o símbolozinho está lá e as pessoas não se preocupam com isso. Aliás, o uso de transgênicos é tão grande no Brasil que, se você for fazer um boicote a esses produtos, você vai ficar em sérios lençóis, porque o trem parece que liberou geral mesmo. Uma das empresas mais avançadas nesse produto aí do uso de transgênicos, empresa particular, chama-se Monsanto. No Brasil você tem também órgãos do governo que produzem isso.
Por exemplo, como eu falei para vocês, esse feijão transgênico resistente ao mosaico tropical foi desenvolvido numa empresa chamada Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, um órgão nacional, público, né, que desenvolveu isso aí. Né? Então, você tem esse uso aí de transgênicos intensificado no Brasil. Quais são os argumentos contrários ao uso de transgênicos? Não é somente ligada à falta de produtos, mas ligado também o quê? Às relações capitalistas. A produção aumentou-se com o transgênico, porém a fome não acabou. Né? Então as pessoas tinham a ilusão de que ao usar transgênicos, ao usar essas técnicas modernas que vieram da Revolução Verde, a produção ia ser tão grande que as pessoas não iam passar fome. Né? Inclusive, hoje em dia, o homem consegue produzir mais alimentos do que é capaz de consumir. Porém, a fome ainda existe. Então, a fome não vem da capacidade de produção. Vem do quê? Das relações capitalistas, da desigualdade e da pobreza. Você tem, então, que pessoas que não têm acesso a alimentos, porque não têm condição de pagar. Né? Não tem dinheiro para isso. Então, um argumento contrário ao transgênico fala que eles não resolveram o problema da fome, né, porque ainda muita gente passa fome, a produção é grande, mas a desigualdade é muito grande. Um pequeno produtor, por exemplo, ele não tem condição de competitividade com um grande. No uso de trator, no uso de transgênico, né, acaba que ele não consegue produzir que nem o grande. Muitas vezes ele tenta fazer isso através de empréstimos bancários. Se o empréstimo não é quitado, ele perde a sua terra. Né? Você tem então, pessoal, o campo, né, cada vez mais concentrado e a produção voltada para o mercado externo. Né? Ou então para quem paga mais. E aí a fome pode gerar esse problema. Outra coisa, os produtores de alimentos transgênicos ficam reféns dos fornecedores de semente. Isso acontece porque as sementes transgênicas elas são estéreis. Então você produz, no outro ano você vai ter que comprar de novo semente transgênica, no outro ano também. Né? E aí você vai ficar refém das empresas. E essas empresas, pessoal, são poucas e são concentradas. Já pensou a produção de alimentos no mundo ficar na mão de 4, 5 empresas, como por exemplo a Monsanto? Né? Então isso seria o quê? Isso seria complicado. Né? Teria que universalizar os transgênicos. Né? Já que se isso não for feito, você vai concentrar na mão de poucas empresas o poder da alimentação mundial. Outra coisa, os transgênicos podem espalhar dois tipos de transgênicos e vai deixar de produzir uma diversidade muito grande. Então acaba que ele pode fazer uma simplificação de culturas, né? Todo mundo usando aquele transgênico e a diversidade ela vai ser diminuída, né? E é um outro problema, né, que é tão duvidoso que é preciso que você rotular eles. Então são aí argumentos contrários ao uso de transgênicos. Mas tem também aqueles apoiadores, aquelas pessoas que, né, veem os transgênicos aí uma grande importância. Então, elas geram argumentos favoráveis aos transgênicos. O primeiro é que eles podem aumentar a produção de alimentos, e tem aumentado. Né? Isso é uma coisa boa. Porém, isso não conseguiu acabar com a fome, mas aumentou a produção. Outra coisa, tem potencial de se vai conseguir ou não, não sei. Outra coisa,
criação dá mais força, ou então vai ter uma maior quantidade de ferro, né, que é importante para o sangue. Então, você consegue desenvolver produtos aí que são mais enriquecidos de maneira que artificial. E outra, a possibilidade de uso de terras improdutivas, como as de alto teor de sal ou com poucos nutrientes. Então, algumas regiões onde o solo é muito ruim, você pode desenvolver um transgênico que consegue crescer naquele solo. E assim você consegue eliminar, né, o fantasma aí da fome. Então, olha só, eu falei mais ou menos 15 anos, né, não errei. São 14 anos, né, onde foi aprovado, né, pelo Congresso Nacional a lei de número 11.105, a lei da biossegurança, que liberou a produção de transgênicos, caso fosse aprovado pela CTN-Bio, Comissão Nacional Técnica de Biossegurança, né? E aí você vai ter, então, essa CTN-Bio liberando tudo quanto é tipo de pedido para o uso de transgênicos, inclusive até de árvores transgênicas para a produção de celulose, né? Aí eu falei para vocês que essa lei não foi mais debatida, né, e que eles colocaram aí algo que é importante, é uma causa, uma pauta social, que é talvez tentar, né, com o uso de células-tronco, corrigir problemas, né, como, por exemplo, a paraplegia. Então, eles colocaram uma coisa que teria um grande apelo popular junto com outra que seria duvidosa, né? E aí foi aprovada essa lei e o Brasil entrou, então, na zona dos transgênicos. Então, essa lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização, cultivo, produção, manipulação, transporte, pesquisa, comércio, consumo, liberação do meio ambiente e descarte dos organismos geneticamente modificados. Então, essa lei que estabeleceu esse processo, né? Vamos falar agora um pouquinho também sobre a questão da estrutura fundiária, que é a distribuição de terras, né? Olha só. Para poder estudar a estrutura fundiária, é necessário que vocês aprendam, saibam alguns conceitos. Eu já falei um pouco mais cedo, né? O hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Outra coisa, nós temos aqui o alqueire. Esse alqueire aqui, ele varia, né? Por exemplo, em Goiás, 48.000 metros quadrados. Quase 5 hectares, mais ou menos, né? Em São Paulo, ele é metade, 24.000 metros quadrados. E módulo rural, que é uma propriedade que garanta a vida de uma família de 4 pessoas. Então, o módulo rural varia
de acordo com a região. Esses três conceitos iniciais são importantíssimos para que nós possamos entender a chamada estrutura fundiária. Tá? Então, você que está assistindo, né, no online, dá uma pausa aí e copia, né, esses conceitos aqui que vão ser importantes para a gente aprender daqui a pouco. Beleza? Então tá, muito obrigado.